Segundo livro dos Reis. Mas antes, irmãos, eu estava tocando, Deus tocou no meu coração, nós estávamos orando, eu lembrei de uma mensagem que eu dei, que esses dias você vai lembrar, se você teve no culto. Coloca para nós, você não precisa abrir, coloca para nós o Jó capítulo 9, versículo de número 5. Alguém está precisando ouvir essa palavra aqui. Jó capítulo 9, versículo 5, coloca aí. Jó é antes de Salmos, um pouquinho antes do meio da Bíblia. Jó capítulo 9, versículo 5. Eu preciso que seja um pouquinho mais rápido, não, porque essa aí não é a principal. Ele é o que transporta as montanhas. A minha tradução fala transporte os montes, né? Sem que o sinta, ou sem que o perceba, que o saiba, e que transtorna, e que o seu. A minha tradução de diferente, tira da RC aí, a minha é ARA, revista e atualizada. Deixa eu só conferir aqui. Revista e corrigida, mas a minha é diferente aqui, ó. Ele que remove os montes sem que o saiba, e o que transtorna no seu furor. Irmãos, Deus faz coisas que nós não percebemos. Deus faz coisas, irmãos, que nós não sabemos. Como assim, pastor? Ele transporta os montes sem que o saiba. Às vezes você fala, mas como é que Deus pode transportar? Nós temos aqui a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, e como é que Deus transporta? Ele faz com que o sopro sopra aqui, irmãos, e vai saindo grãos, né, de areia daqui das dunas e vai formando aqui uma montanha. De repente, irmãos, aqui está uma montanha grande, ali a montanha daqui acabou. De repente ele sopra daqui, a montanha aqui diminui. Então, irmãos, é Deus que faz a obra. Nós temos que crer nisso, porque senão nós seremos pessoas frustradas. Aí o verso 6, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremece. Irmãos, Deus tira a terra, o planeta do lugar, porque Ele é todo o poder, pessoal. Aí o versículo 7, Ele fala ao sol e este não saia, Ele apaga as estrelas. Então, irmãos, você vê que às vezes nós procuramos na previsão, fazemos previsão, amanhã vai estar de sol, amanhã vai estar nublado, amanhã vai estar chuvoso. Deu na previsão que amanhã vai estar de sol. Mas se Deus não quiser que esteja, não vai estar, irmãos. Quem manda é Deus. Ele manda o sol. Hoje você não vai aparecer. Hoje você vai aparecer. A Bíblia fala, Ele fala ao sol e este não sai. Então é Deus que comanda, é Ele que controla. Eu estava orando, às vezes veio meu coração, às vezes você está muito ansioso, você está muito preocupado, irmãos. Descansa no Senhor. Deus está no controle, Ele está no comando em nome de Jesus. Às vezes problemas que pareciam montanhas intranspassáveis, intransponíveis, insuperáveis, de repente, irmãos, você vê, você olha para trás, você fala, não acredito que eu passei por isso e venci. Poxa, se tornou uma valetazinha. Por quê? Porque Deus me deu força em nome de Jesus. Agora vamos aqui na mensagem principal, 2 Reis capítulo 5, abra sua Bíblia lá, no livro do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 13, 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo de número 13, segundo livro dos Reis. Não pare no meio do caminho, é o título desta mensagem. Não pare no meio do caminho. Tem pessoas que estão parando e está perdendo o melhor na festa, está perdendo a sua salvação. É muito triste, a pessoa já teve no caminho do Senhor e parou e perdeu. Olha o que diz aqui o versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Pessoal, nós precisamos ter servos assim. Você sabe, aqui está falando da história de Naamã. Você sabe que ele era, pelo menos 5 virtudes o Naamã tinha. Olha o versículo 1, Naamã era chefe do exército do rei da Síria, primeira virtude. Ele era o general, a maior patente do exército. Era um grande homem diante do seu Senhor, segunda virtude. O seu Senhor o estimava muito. Terceira virtude, de muito respeito, e por ele o Senhor dera livramento, através dele Deus dera livramento, e este homem herói valoroso, pelo menos 5 virtudes ele tinha, porém leproso. Então quando Israel lutou contra
Síria, eles pegaram a menina e levou essa menina para ser escrava lá, para trabalhar para a mulher de Naamã. Às vezes nós não entendemos certas coisas. A Bíblia fala que Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus chama as coisas que não são para confundir aquelas que são. Parece até maldade de Deus permitir que uma menina do povo dele fosse levada escrava, mas Deus tinha um propósito. Ela vendo o sofrimento de Naamã, ela falou: se ele tivesse lá, o profeta restauraria, o profeta curaria da sua lepra. E aí acontece o seguinte, pessoal, que ela vai, fala para a mulher de Naamã, Naamã fala para o rei manda uma carta, e quando chega no rei de Israel, o rei de Israel rasgou as suas vestes lá, ficou desesperado, porque falou: estou eu no lugar de Deus para curar alguém? Aí o profeta, ele soube e ele falou o seguinte: não, deixa ele vir a mim. Eliseu falou: não, vem e deixa ele vir a mim. E ele está vindo trazendo uma comitiva. E quando ele vem com essa comitiva, irmãos, o profeta nem saiu na porta para recebê-lo. O profeta falou o seguinte: vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele sai bravo: não, eu esperaria que ele colocasse talvez a mão na minha cabeça, que ele orasse para mim, passava alguma coisa na enfermidade, mas ele não quis nem me receber, saiu ofendido. Aí os servos deles disseram o seguinte: ô meu Senhor, se ele te mandasse o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não teria feito? Ele mandou o Senhor dar 7 mergulhos só no Rio Jordão. E antes o Naamã tinha até sugerido: então a Rio Abano, Rio Farpa são mais limpos, né? Mandou no Rio Jordão, caramba, né? Poderia ser talvez até dejetos lá, ou de esgoto, que seja, né? E ele falou assim: mas ele mandou você só mergulhar. Obedeça. Nós precisamos ter servos pacificadores, irmãos. Está faltando servos pacificadores no nosso meio. Pessoas, irmãos, que não aumentam, não colocam a lenha na fogueira. Se você sabe que a pessoa está revoltada, dá mais motivo para a pessoa ficar revoltada. Se você sabe que é fofoca, não aumenta a coisa. Não, você ficou sabendo? Não estou sabendo. Morre com você e pronto. Em nome do Senhor Jesus, como diz o ditado, não vende o peixe que está te vendendo, né? Em nome do Senhor Jesus. E aí, pessoal, acontece que ele vai lá e submete e obedece. Versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites uma bênção no teu servo. Então, irmãos, ele volta e ele falou assim: rapaz, agora eu sei que há Deus em Israel. Ele falou: eu queria dar uma bênção, eu trouxe aqui algumas provisões, eu queria dar uma bênção para você, né? E aí, irmãos, no versículo 16: porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Ele traz alguns presentes para o Eliseu. O Eliseu falou: eu não vou aceitar. Ele insistiu com ele, mas o Eliseu não aceitou. E aí, irmãos, versículo 19, passa lá para o 19, diz assim, ó: e ele disse: vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Versículo 20: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu esse sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Irmãos, aqui está o problema, né? Existem pessoas que querem tirar vantagem de tudo. O profeta, irmãos, ele falou: não quero nada, né? Porque eu recebi o dom de graça eu recebi, de graça eu dou. Mas o auxiliar dele, que é o Geazi, ele falou assim: meu senhor não quis nada desse sírio, eu vou arrancar alguma coisa dele. Tem pessoas que veem o Evangelho de Cristo como uma vantagem, como uma fonte de lucro. O Evangelho de Cristo não é para ver, para arrancar vantagem. Ah, pastor, eu estou na igreja, não enriqueci, eu não prosperei. Primeiro que a igreja, ela não é só para você enriquecer, você prosperar. A igreja, irmãos, ela é para ser a família de Deus aqui nessa terra, para ser o céu, no nome de Jesus. Riqueza e prosperidade é consequência de quem ama o Senhor, né? No nome de Jesus.
Aí o versículo 21, e correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de roupa, e o pôs sobre 2 de seus servos, os quais o levaram diante dele. Chegando ele a certa altura, tomou-o das suas mãos e guardou na casa, e despediu aqueles homens, e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhes: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Então olha só, irmãos, você vê, pessoal, o seguinte, né? Você vê que aqui o Geazi, ele deixa de seguir o Eliseu. Ele continua do lado do profeta, mas o profeta não quis levar vantagem, ele falou: o profeta não quis, mas eu quero. Aqui está o problema, pessoal. Os anos vai passando e nós temos que tomar um cuidado para não perder a admiração que nós temos pela vida dos nossos líderes, pela parte das nossas lideranças, né? Então, quantos estão ficando na metade do caminho? Por quê? Porque não admira mais os seus líderes. Ah, mas eu vi coisa errada. Ah, mas tem falha. Todos nós temos, irmãos, todos nós temos. Nós temos que focar nos pontos positivos das pessoas. Eu tenho pessoas aqui na minha igreja, irmãos, na minha equipe, que se eu preciso de barulho, eu sei nas pessoas que eu vou usar. É fulano, ciclano, beltrano. Agora, se eu preciso de uma coisa mais séria, é o outro fulano, outro ciclano, outro beltrano. Então nós temos que focar nos pontos fortes. Ah, o fulano foi falho nessa parte, mas ele é forte nessa parte, né? Então, pessoal, não perca a admiração que você tem pelo seu líder, né? Às vezes a pessoa fala: não, eu fui na igreja do pastor Souza, eu não vi coisa errada, não gostei. Infelizmente vai ter. Por quê? Porque a igreja, ela é constituída de pessoas, e pessoas são falhas. Pastor, sabe, eu estava assistindo um programa missionário, eu estava vendo o pastor Jair na televisão, sabe? Irmãos, não perca a admiração que nós temos pelos nossos líderes. Nós não podemos perder. Então o Geazi, irmãos, ele vai lá e fala: vou arrancar alguma coisa desse homem. E aí ele conta a história, ele mente lá, chegou 2 rapazes: eu quero 2 mudas de roupa, eu quero 2 ciclos. E ele escondeu na casa dele. Quando ele se apresenta para o profeta sabia que tinha coisa errada. Falou: aonde você foi? Não, imagina, eu não fui nem a um nem a outro lugar, não fui em lugar nenhum. Aí olha o que o profeta disse para ele, irmãos, versículo de 1 a 26. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receber prata e para tomar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então você vê o seguinte, irmãos, ele para de administrar o seu líder e ele começa a admirar quem tem dinheiro. Existem pessoas seguintes, falam: eu quero fazer um curso lá na internet, que eu quero ficar rico. Irmãos, está cheio de pessoas que está oferecendo cursos para a internet de como ficar rico, pessoa que nunca foi, irmãos, está vendendo uma imagem que ela mesmo não tem, né? Então, nosso maior desafio é nós vivermos aquilo que nós pregamos, né? Em nome do Senhor Jesus. Ele poderia ser o próximo profeta. Olha o que ele perdeu a oportunidade. A Bíblia fala sobre o Elias, a Bíblia fala sobre o Eliseu, e poderia falar de Geazi, poderia continuar no ciclo, mas acabou nele. Ele falou assim: você vai ficar com a lepra que o Naamã tinha,
e você e a sua descendência, ou seja, ele não pensou na próxima geração dele, o seu filho também vai ser leproso. Ele saiu da presença do profeta já leproso, pessoal. Então acontece o seguinte: o Eliseu foi até o fim como Elias, ele pediu a sua porção dobrada. Então, irmãos, o Eliseu nunca perdeu a admiração que ele tinha por Elias. A Bíblia fala que por 20 anos ele lavava a mão do profeta, até ele ter ficado com a bênção dobrada do Elias. Tanto que a Bíblia Sagrada diz que estava tendo uma batalha, um soldado cai morto lá na cova do Eliseu, ele encosta nos ossos de Eliseu e ele revive, pessoal. A Bíblia Sagrada diz isso, até depois de morto ele estava fazendo milagre, né? Então, esse ficou pelo caminho. Não se fala muito mais sobre o Geazi aqui na Bíblia Sagrada, né? O material que faltou, irmãos, né? Foi a admiração, né? Então acontece o seguinte: a lepra de Naamã passou para ele. A unção que você admira é a unção que você vai ter também, né? Quem que você tem admirado? Pastor, eu estou admirando um coach. Eu estou sendo influenciado pelo coach. O coach pode até te influenciar, irmãos, financeiramente, mas o coach não tem que se meter, irmãos, a ser pregador do Evangelho, a menos que ele aceita Jesus. Às vezes fala meia dúzia de versículos, você fala, isso aqui é bom. Não, eu não posso perder a admiração, porque se eu perco a admiração, daqui a pouco eu trato as coisas espirituais como algo comum, algo normal, algo que não faz falta, não vou me esfriando na fé. Daqui a pouco, irmãos, eu paro de vir durante a semana, não é recado para ninguém, mas se você só vem domingo é muito pouco de Deus para a tua vida, né? Fala, eu preciso estar na bênção de Deus. Agora há pouco eu estava falando, antes de ligar aqui as câmeras, né? Que nós estamos vendo o seguinte: além do carnaval, né? Tem uns que gostam, porque não conheceu o Senhor Jesus ainda, você vê às vezes marcha da feitiçaria, de pessoas que servem gostos, espíritos. Nós precisamos pregar o Evangelho. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio, irmãos, que já serviu os espíritos. Pastor, eu estava enganado, até eu conhecer o Senhor e Salvador, o meu Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, que é Jesus, para mim ir para o céu em nome do Senhor Jesus. Coloca para nós aí o Isaías 42:16. Não precisa abrir, coloca na linguagem de hoje, por favor. Isaías 42:16, da linguagem de hoje, ó. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz, e aplanarei os caminhos ásperos. São essas as minhas promessas. Eu as cumprirei sem falta. Isso é Deus que está dizendo, irmãos. Ele fala, eu vou guiar os cegos por um caminho que eles não conhecem, né? Por estradas que eles nunca pisaram antes, por estradas novas. Nós temos que fazer essa oração: Deus, é o Senhor que vai me guiar. Senhor, eu não consigo enxergar com os meus olhos o futuro, o Senhor vê tudo, né? Às vezes o cego aqui não é um deficiente visual, é a pessoa que não consegue ver. Tem coisa que eu não experimentei ainda, mas o Senhor vai me fazer experimentar em nome de Jesus, né? Aí que mais que diz? A escuridão que o cerca eu farei virar a luz, né? Aonde eu nunca havia experimentado, eu vou experimentar coisas novas. Deus tem coisas novas para nós em nome de Jesus. Veredas que não conhecemos, né? A escuridão que o cerca farei virar a luz, e aplanarei os caminhos ásperos, né? Então, caminhos difíceis, caminhos cabrosos, caminhos que tem buracos, Deus vai planar. Ele vai planar, fazer uma terra plana, né? Em nome de Jesus. Deus, Ele transforma, irmãos, trevas em luz perante Ele. Ele é Deus em nome de Jesus. Aí que mais, irmãos? São essas as minhas promessas e eu as cumprirei, né? Então, coisas tortas, irmãos, Deus vai fazer direita, vai endireitar. Caminhos pedregosos, né? Em terras planas. E aí ele falou, eu lhes farei e nunca os desampararei, jamais os esquecerei. Então, irmãos, Deus tem isso para nós. Ele quer isso para a nossa vida em nome de Jesus.
Fala, Deus, é o Senhor que dirige a minha vida. Eu não vou me programar, eu não vou vou confiar no Senhor, vou deixar o Senhor dirigir. É o Senhor que dirige a minha vida, e minha vida é dirigida no Senhor, para a glória do teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, pessoal, que nós não percamos a admiração que nós temos pelos nossos líderes em nome do Senhor Jesus. Nossa, olha o carrão daquela pessoa, nossa, quanto dinheiro essa pessoa tem, que Deus abençoe e dá muito mais para ela, dá para mim também, em nome do Senhor Jesus. Mas nós não podemos perder a admiração que nós temos pela palavra, pelo Senhor da nossa vida, no nome de Jesus. Eu queria te dar aqui mais alguns versículos, irmãos. Mateus capítulo 27 é o que vai acontecer, o que nós faremos aqui na última sexta-feira. Esse mês ele é mais curto e desde o começo eu tenho orado, eu tenho falado que a bênção ela será maior. Apesar do mês ser mais curto, a bênção será maior. Mateus capítulo 27, Novo Testamento, Mateus capítulo 27, versículo de número 26. Mateus 27, 26. Capítulo 27, versículo 26. Amém? Diz assim, então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitá-lo, Jesus entregou-o para ser crucificado. E versículo 27, e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e descendo a coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, escarnecia, dizendo, salva, rei dos judeus. E cuspindo neles, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o lançaram para ser crucificado. Então Jesus passou tudo isso por mim, por você, por nós. Aí o 32 diz assim, e quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Então, irmãos, Jesus, vamos recapitular, na quinta-feira, Jesus estava lá no jardim de Getsemane, Jesus estava orando, Jesus foi preso, aí foi trazido na casa do sumo sacerdote, amanhece o dia, Jesus é levado para o Pilatos manda para Herodes devolve Jesus para Pilatos, então ele está lá, na madrugada para amanhã, de quinta-feira para sexta, passa a sexta, irmãos, nesse trajeto, vai, vem, volta, aí acontece que 9 horas da manhã, Jesus, ele vai e começa a carregar a cruz, irmãos. E aí, pessoal, acontece que Jesus, meio-dia, ele é crucificado. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que escureceu o dia como se fosse noite. A Bíblia diz que chovia como se fosse chuva de choro. A Bíblia diz que a terra tremeu. A Bíblia diz que alguns que estavam mortos ressuscitaram. A terra não se conteve quando o sangue de Jesus caiu na terra. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que teve um momento, imagina, de quinta para sexta, e passa lá a sexta, o dia todo, acontece que Jesus apanhou, levou 450 chicotadas só nas costas, colocou aquela coroa de espinhos na fronte de Jesus, batia com a cana na cabeça, puxaram a barba de Jesus, cuspiam em Jesus. E aí, irmãos, a Bíblia fala que, versículo 32, e quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Então, depois de despido, coroa de espinhos, escarnecido, cuspido, batia na carne de Jesus, escarnecido, deram chicotada, levaram para ser crucificado. E a Bíblia fala que eles vão e encontram esse homem sirineu. Sirineu não era o sobrenome dele, era de onde ele vinha, irmãos, da cidade que ele vinha.
Esse homem não tinha nada a ver com a coisa, mas ele estava de passagem. Aí ele estava passando lá, e aí eles chamam ele para ajudar Jesus a carregar a cruz. A Bíblia fala que eles constrangeram. O que significa isso? Ele subjugou, sujeitou, eles pressionou o homem. Você vai carregar a cruz com ele. É o primeiro que estava passando, você vai ajudar ele a carregar a cruz. E aí, irmãos, Jesus foi, o Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Coloca Marcos 15, 21. O Marcos 15, 21 fala mais claro, ó. Diz assim, ó, e constrangeram um certo Simão, Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Então a Bíblia fala até os filhos dele, o pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali. Era coincidência, estava vindo do campo, estava vindo do sítio, né? Estava vindo lá do meio do mato, constrangeram ele, né? Então, irmãos, Deus pode fazer com que alguém que esteja passando possa abençoar você, em nome de Jesus. Pastor, eu estou precisando de patrão. Deus pode fazer com que o patrão passando possa abençoar você. Pastor, eu estou precisando de funcionário bom hoje está escasso. Deus pode fazer com que passa lá para ajudar você. Pastor, eu estou precisando de vender. Deus pode fazer com que alguém compre o que você tem para vender. Pastor, não, eu estou precisando eu comprar. Deus pode fazer que alguém compre de acordo com o que você possa pagar. Em nome do Senhor Jesus, né? Então Deus fez com que ele estivesse naquele exato momento para ajudar o filho dele. Ele pode fazer com você, irmãos, que esteja naquele exato momento, em nome de Jesus. A Bíblia fala o nome dele, Simão, significa aquele que ouve ou aquele que tem ouvido. Sirineu é o nome da cidade do norte da África, de onde ele veio. Então, um exemplo de servo é quem auxilia, né? Ele auxiliou Jesus lá para carregar a cruz. Nós precisamos de sirineus no nosso meio para nos apoiarem naquilo que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer o seguinte, fica de pé, pessoal, vamos orar, vamos apresentar ao nosso Deus.